Nós continuamos, meus irmãos, no nosso estudo em Efésios. Nós estamos chegando na reta final, estamos praticamente quase que terminando o capítulo 5. Eu vou passar mais algum tempo, com certeza, no capítulo 5, devido ao fato de que o capítulo 5, principalmente nesses próximos versículos, ele vai estar falando com relação ao relacionamento familiar, naquilo que se refere à participação, à atuação do homem no relacionamento, a importância do relacionamento e da parte do relacionamento no que toca ao homem. Então nós vamos estar passando provavelmente 2 ou 3 sermões falando a respeito disso, porque nos dias em que nós estamos vivendo existe uma grande confusão a respeito do papel do homem, tanto na igreja quanto na sociedade, e eu acho importante nós estarmos enfatizando os aspectos que o apóstolo Paulo fala. Ele fala 3 vezes mais se dirigindo ao homem do que ele fala quando ele diz a respeito da responsabilidade da mulher no relacionamento e no reino de Deus, como nós vimos na última vez que nós visitamos o livro de Efésios. O título do nosso sermão de hoje é Santificando as Esposas. Santificando as Esposas. Os versículos se encontram em Efésios 5, versículo 25 até o versículo 27, e assim nos diz a palavra de Deus. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com a lavagem de água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Amém. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. A palavra que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Meus irmãos, nós acabamos de falar a respeito da responsabilidade da mulher, da posição da mulher no relacionamento, porque, meus irmãos, nós temos que entender que o apóstolo Paulo, quando ele nos escreve, ele nos ensina que a religião não é algo que nós vivemos lá fora, na parte etereal da nossa existência. A religião de Cristo, a religião que o Senhor Jesus Cristo ensinou, ela é vivida nos nossos relacionamentos, ela é vivida no nosso trabalho, ela é vivida no dia a dia da nossa existência. Ela não é uma religião que nós andamos por aí como se nós estivéssemos pisando no ar, olhando para o lado, como que nós estamos vivendo num êxtase constantemente, como se nós estivéssemos vivendo num sonho. Mas a religião de Cristo, a religião verdadeira, ela é uma religião que ela é vivida com os pés no chão. Você anda como todas as demais pessoas. Você almoça, você janta, você acorda de manhã, você veste a sua calça um pé de cada vez. A não ser que você seja bem treinado, né, e já pula nela e já veste as duas ao mesmo tempo. Mas você veste da mesma forma como todos os outros homens vivem e andam e vestem. Então, é importante nós estarmos observando que a única diferença que existe na forma da nossa vida é a esperança que nós temos e a forma que nós vivemos, porque nós vivemos não por aquilo que nós imaginamos, não por aquilo que nós pensamos, mas nós vivemos de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus Cristo dizia que Ele não vivia fazendo a sua própria vontade na sua vida, no seu viver, da forma como Ele andava na terra, mas Ele vivia fazendo a vontade daquele que o havia enviado. Ele vivia de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele não vivia somente pelo pão, Ele não vivia somente pela água que Ele tomava. Essa semana nós estávamos lendo a respeito do encontro que Jesus Cristo teve com a mulher samaritana, e quando os discípulos retornaram e a mulher já havia saído da presença dele, os discípulos trouxeram alimento e Jesus disse para eles: um outro alimento eu tenho. O meu alimento não é este que vocês estão dando. E os discípulos ficaram confusos, será que alguém trouxe comida para ele? E ele disse: o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai, o meu alimento é fazer a vontade de Deus. E meus amados, e nós aprendemos na semana passada que a mulher guerreira, a mulher que serve o Senhor Deus no campo de batalha, a mulher que serve o Senhor Deus verdadeiramente, a primeira posição desta mulher não é estar autoritária na igreja pregando para todo mundo ouvir,
não é estar para o mundo afora fazendo campanhas evangelísticas, mas ela estar submissa ao seu marido, porque é ali que Deus ordenou que ela estivesse, e é ali que ela é usada por Deus, para que ela possa trazer o reino de Deus ao mundo, para que ela possa, através do seu comportamento de submissão ao seu marido, estar então expandindo o reino de Deus através de um exemplo para os seus filhos e para as outras mulheres da sociedade, de como ela não vive pelas novas que a sociedade apresenta. Ela não vive pelas novas que o movimento feminista está apresentando ou falando que ela deve viver, mas ela vive por algo que está muito além daquilo que essas pessoas falam. Ela vive exatamente por toda a palavra que procede da boca de Deus. Meus amados, no fundo e no final da nossa existência, nós podemos ter alcançado todas as riquezas, nós podemos ter alcançado todo o conhecimento, mas se a nossa vida não tiver sido uma vida vivida de acordo com as palavras de Deus, de acordo com os ensinamentos de Deus, a nossa vida será uma vida infrutífera. E agora, após Deus ter mostrado, não que a mulher seja menos importante do que o homem, porque ela se submete ao marido, mas que ela tem uma função diferente no reino de Deus, vejam bem, a mulher que se submete ao seu esposo, ela não tem menos importância, e ela não é inferior ao seu marido, ela simplesmente, em obediência à palavra de Deus, tem uma função diferente na hierarquia estabelecida por Deus. Então, logo após Deus ter falado isto, ele agora começa a falar com os maridos. E é interessante que o apóstolo Paulo usa uma linguagem que, ao parecer, quando nós lemos por alto, nós começamos a imaginar que ele está falando de um assunto teológico. Nós falamos assim, o apóstolo Paulo agora, ele parou de falar da vida prática, se submeter ao marido, uma coisa muito prática, vivida diariamente, todos os dias. Todos os dias, vocês que são mulheres que são casadas, têm a oportunidade concedida por Deus de se submeter ao seu marido. E eu espero que vocês não estejam em rebeldia contra Deus, agindo contrário àquilo que a Bíblia ensina. E aí o apóstolo Paulo vira e começa a falar agora para quem? Para os homens. E de repente ele começa a falar Cristo, a igreja, e as pessoas começam a confundir e ficar confusas a respeito do que está acontecendo agora. De repente o apóstolo Paulo para de falar de vida prática e começa a falar agora em teologia. Mas, meus amados, ele está falando de algo prático, como você andar no supermercado e comprar um pacote de arroz, um pacote de feijão ou qualquer coisa dessa espécie. O que ele está fazendo, ele está dando para nós, não somente a ordem, mas ele está dando mais do que a ordem para o marido nesse texto. Ele está falando assim, marido, eu estou não somente falando para você de algo que você pode imaginar da forma que você vai fazer, mas eu estou dando para você a ordem, e eu estou mostrando para você como a ordem é executada. Ou seja, ele não simplesmente fala assim, você vai e faz isso. Não, ele fala assim, você vai e faz isso. E a forma que você faz isso é agindo desta maneira. Constantemente eu tenho falado aqui na nossa igreja que o amor não é um sentimento. Amor não é algo que nós simplesmente experimentamos quando nós vimos uma moça linda. Por exemplo, quando eu vi a minha esposa a primeira vez, eu fiquei encantado, eu falei, nossa, essa é a mulher mais linda do mundo. Eu falei assim, agora eu estou apaixonado com ela, porque ela é a mulher mais linda do mundo. Meus amados, é muito interessante que a maior parte das pessoas, eles imaginam que amor é algo, é um sentimento, que ele é vivido e experimentado desta maneira. A sociedade, eles têm um padrão, e eles têm uma oferta, e eles apresentam nas capas de revista aquilo que eles querem promover como sendo beleza, e agora coloca na mente das pessoas a ideia de que aquilo ali que é beleza, e é aquele tipo de coisa que é atraente, e é aquilo ali que nós temos que responder de uma maneira positiva. E ali a pessoa passa a ter um completo entendimento completamente errôneo a respeito do que é o amor. Amor na palavra de Deus é forma de viver. Amor na palavra de Deus são práticas, são ações que nós praticamos com relação à nossa esposa todos os dias da nossa vida.
Da mesma forma em que as nossas esposas foram concedidas por Deus a oportunidade de submeter a nós é concedida todos os dias da nossa vida a oportunidade de manifestar o amor pelas nossas esposas. Lá na minha casa, todos os dias eu tenho oportunidade de mostrar para minha esposa que eu amo ela demais. E eu tenho certeza que todos vocês que são casados também têm esta oportunidade. Meus amados, o apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo, ele usa a palavra grega nesse texto, ele usa a palavra agapau, ágape, a gente fala de ágape, todo mundo já ouviu falar, e ele não queria aqui, meus irmãos, estar entrando num debate teológico a respeito das 3 palavras, né? Muita gente vai pregar e falar as 3 palavras que fala amor na língua grega, é esta, é aquela. Não, ele está usando essa palavra específica, porque esta palavra é a mesma palavra que é usada quando Jesus diz: se você me ama, você guarda os meus mandamentos. Se você me ama, você se submete à minha palavra. E ele diz assim: vocês, maridos, amem as vossas esposas. Você ama a sua esposa da forma como a palavra de Deus ordena que você a ame. Você ama a sua esposa da forma como Deus ordenou que você a ame, da forma como Deus determinou que você a amasse. Não é um sentimento sem ação, não é um sentimento que eu falo para minha esposa que eu amo ela demais, e na primeira coisa que a minha esposa faz, que eu acredito que não está de acordo, eu solto o meu cachorro em cima dela, e eu esqueço completamente de que eu sou uma pessoa que proclama o nome de Cristo, e que usa o nome de Cristo. Meus amados, nós temos a experiência, nós temos testemunho de diversos homens, que na igreja eram presbíteros, que na igreja eram homens que eram vistos como homens santos. As pessoas da igreja olhavam para ele e diziam: nossa, mas que homem formidável. Mas que quando chegava em casa, ele era um inferno e era uma desgraça na vida da esposa. Meus amados, não é isso que Deus requer de nós. Tem uma história, um caso de um pastor que estava pregando numa igreja, e alguém chegou para a esposa dele e falou: nossa, esse marido seu é uma bênção. Ela virou e falou assim: é uma pena que é só aqui. É uma pena que é só aqui na igreja. Meus amados, o nosso relacionamento com as nossas esposas, ele não pode ser baseado em sentimentalismo. Sentimentalismo já está cheio por aí, as igrejas estão cheias de sentimentalismo. As pessoas que chegam na igreja choram, fazem espetáculo e gritam para aparecerem e para se mostrarem. Não é isso que é a vida em Cristo, não é isso que é viver o evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro, ele não é baseado em sentimentalismo, mas ele é fundamentado em ações, em práticas. Quando a sua esposa te irrita, quando a sua esposa faz você ficar nervoso, quando ela faz algo que você considera uma coisa terrível, é nesta hora em que você, como homem, ouve, chega e obedece a palavra de Deus e revela para ela o amor que Cristo manifestou pela igreja, porque é assim que Deus requer que você ame a sua esposa. Veja bem, a forma prática em que o marido deve amar a sua esposa é como Cristo amou a sua igreja. Uou! Peraí, pai, peraí, Deus, eu gostei muito daquela parte da esposa submeter, aquela parte foi linda, aquela parte, quem ouvir a fita, capaz que vai pegar, vai até pagar, não podemos até vender, porque nós vamos até ganhar dinheiro com aquilo ali. Quem ouviu aquela parte, os maridos vão tudo querer. Mas agora, quando a Bíblia vem e fala o que é a minha função no meu relacionamento com a minha esposa, que o meu amor pela minha esposa tem que ser o amor de como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, aí já é pesado. Aí o pastor está pegando pesado, eu não volto a semana que vem, porque a semana que vem talvez não vai ficar pior ainda. O apóstolo Paulo, ele sempre pega de leve no início, ele começa devagarinho e depois ele vai construindo em cima daquilo que ele iniciou falando, ele começa leve, e aqui, para começar leve, com relação ao relacionamento entre marido e esposa, ele diz assim: como Cristo amou a sua igreja, a si mesmo se entregou por ela. Meus amados, e como Cristo amou a igreja?
como Cristo amou a sua igreja de uma forma sacrificial. Cristo, quando ele veio ao mundo, ele não simplesmente esperou que Deus decretasse lá do céu uma ordem para a salvação da sua igreja. Não, Deus não nos salva através de decretos simplesmente verbais. Deus nos salva através de ações. Deus nos salva através de sacrifício, através de sangue, através de morte, através de algo repugnante para a raça humana. Quando nós olhamos para a cruz, e isso acontece na igreja romana principalmente, na Idade Média, eles colocaram uma roupa cobrindo as partes privadas do Cristo. Mas todos nós sabemos que quando ele foi pendurado no madeiro, ele estava completamente nu, com o seu corpo todo exposto, uma vergonha, uma humilhação. Foi assim que ele amou a igreja, na hora que ele estava pendurado na cruz, na hora que a ira de Deus foi derramada sobre ele, na hora que ele disse: Pai, está consumado. Pai, por que o Senhor me desamparou? Ele não estava pensando em si. Ele não estava pensando no que seria bom para ele, ele não estava pensando de como ele se beneficiaria desse relacionamento que agora ele estava iniciando com a igreja. Ele não pensou em si mesmo, mas ele pensou na igreja, ele pensou em mim, ele pensou em você. Ele falou assim: se eu não carregar essa dor até o fim, se eu não me entregar ao Pai, se eu não deixar com que Deus jogue a ira sobre mim, a ira vai cair sobre a minha amada, a ira vai cair sobre a minha esposa, a ira de Deus será derramado sobre a menor criança, até o pior pecador. Mas eu tenho que amar a minha igreja, e a ira de Deus vai ser julgada sobre mim, para que ela seja purificada, para que eu e você pudéssemos ser feitos filhos de Deus. Deus foi feito maldito de Deus. Meus amados, este é o amor que o apóstolo Paulo está falando. Não é teoria, é prática. Não é simplesmente nós dizermos que nós amamos a nossa esposa e na hora que ela chega cansada do trabalho, na hora que o corpo dela está pedindo para dormir, nós viramos para ela e fala assim: mas eu não comi hoje ainda, você não fez a janta. É quando a nossa esposa acorda de manhã passando mal, nós falamos assim: não, mas você não pode, hoje nós precisamos ganhar o dinheiro, nós assumimos o compromisso do apartamento lá no Brasil, e nós temos que pagar aquele apartamento, você tem que ir. Eu conheci uma pessoa do meu conhecimento próximo, a esposa dele tinha um problema de saúde sério, e ela trabalhava muito, e no dia, ela tinha uma limpeza de casa, e no dia que alguém das limpezas de casa cancelava, ele ligava para outra pessoa pedindo para poder ela ir lá e limpar a casa dela. Eu acho que o dia que ela chegava em casa antes das 6 da tarde, ele não ficava feliz. Ele estipulou quanto que ela tinha que ganhar por dia, e se ela não chegasse em casa com aquele dinheiro, o amor ia pela janela. Não é isso que nós aprendemos de Cristo. Nós aprendemos de Cristo um sacrifício pessoal, algo que tem valor, o amor que nós devemos manifestar por aquela esposa e em nossos relacionamentos, ele tem valor, tem que ser algo sacrificial, não é amor de palavras. É claro, você deve repetir para sua esposa constantemente que você ama ela. Eu garanto para você que toda esposa gosta de ouvir, toda esposa gosta de chegar em casa e ouvir o marido. Eu falo com minha esposa todo instante, as meninas que trabalham comigo, elas riem, porque quando o telefone toca, eu falo: hi baby, I love you. Aí a gente desliga, daí a pouco ela liga de novo, fala: hi baby, I love you. As meninas falam: nossa, você fala I love you com ela o dia inteiro. Até a minha mãe aprendeu isso. Minha mãe um dia chegou aqui nos Estados Unidos, e nós fomos na igreja americana, que eu já frequentava há muitos anos, e aí ela virou para mim e falou assim: meu filho, como é que eu falo que eu te amo? Eu falei: mãe, para que você quer falar isso? Eu quero falar, é porque eu quero falar com os irmãos aqui da igreja, que eu amo eles. Eu falo: mãe, aqui nos Estados Unidos não é muito comum a senhora falar com os irmãos da igreja que a senhora ama eles, não é muito parte da cultura deles, essa demonstração, essa manifestação de amor assim, de irmão para irmão, não. Eles sabem que a gente ama uns aos outros, mas não precisa falar, não. Eu descuidei da mãe por alguns minutos, daí eu estou ouvindo a mãe falar com todo mundo: I love you.
I love you. Eu chamei a mãe no canto, falei, mãe, o que você está falando? Eu estou falando que eu amo. Eles falaram, mãe, mas I love you não quer dizer que eu te amo, não. I love you quer dizer outras coisas. Não quer dizer, I love you sim, porque você fala isso com a Gracinha o tempo todo. Você fala com a Gracinha I love you o tempo todo, então quer dizer que eu te amo mesmo, é isso que quer dizer. Eu falei, oh meu Deus, eu tive que tirar ela de lá, porque eu já estava passando vergonha. Falar é muito importante, mas o que é mais importante são as nossas ações, é a forma como nós tratamos. E ele fala, eu não vou entrar em todos os detalhes do texto, nós ficaríamos aqui talvez 2 sermões somente nesse texto, mas ele fala assim, a fim de a santificar, a fim de separar a sua esposa, com a finalidade de colocá-la em uma posição à parte. A palavra santo não quer dizer alguém que não tem pecado, não quer dizer alguém que não peca. A palavra santo simplesmente quer dizer alguém que foi separado para alguma coisa, tá? Eu e você, nós somos santos, né? Eu acredito que na nossa igreja nós temos mais santos do que na tradição romana, porque na nossa igreja todo crente é um santo, todo crente é separado para o serviço, tá? Santo não é quem faz milagre na palavra de Deus. Na Bíblia não tem nada desse negócio de que uma pessoa para ser santa tem que fazer milagre. Na palavra de Deus nos ensina que você, Vivi, é santa, porque você foi separada por Cristo para o ministério de Deus, para a obra de Deus, para proclamar as riquezas de Deus, para proclamar as grandiosidades de Deus por todos os lugares em que você passar. Cada um de nós somos santos, e ele diz e fala assim, que Cristo se entregou a fim de santificá-la. Para isso é que nós nos entregamos à nossa esposa. O nosso objetivo é santificar a nossa esposa. Mas como que nós fazemos isso? Como que eu e você vamos ser usados por Deus para santificar a nossa esposa? O apóstolo Paulo joga um pedaço de osso aí para nós, né? Joga um bone aí, joga um osso aí para a gente, porque eu não estou sabendo como é que eu vou fazer isso. Aí ele fala assim, tendo-a purificado com a lavagem de água pela palavra. Meus amados, existem algumas igrejas que eles põem muita ênfase naquilo que nós muitas vezes chamamos de batismo, né? Tem igreja que fala assim, se você não for batizado com bastante água mesmo, o negócio não resolve para você. Ou se você tem que tomar determinada decisão antes de te enfiar você lá dentro da água. Então eles põem muita ênfase na água, mas o apóstolo Paulo está nos mostrando aqui que o ênfase da água é algo superficial. É muito fácil nós pegarmos, enfiarmos a nossa esposa dentro da água para purificar ela, dar banho, esfregar as costas dela. Eu tenho certeza que quem é casado até deve gostar disso. É muito fácil, mas o que o apóstolo Paulo nos ensina é que essa lavagem de água usada pela Bíblia é simplesmente um símbolo de uma lavagem operada por Deus, operada pelo Espírito Santo na nossa vida, pelo poder da palavra. Não é simplesmente algo que nós imaginamos, mas é o poder da palavra, através do estudo da palavra de Deus. Não é algo que vem na nossa mente, nós estamos dormindo lá e nós temos um sonho de um texto bíblico que é aquilo. Não, é um estudo aprofundado, é uma lavagem de água pela palavra. O Senhor Jesus Cristo, quando Ele andou na terra, Ele estudava aquilo que a palavra falava. Ele constantemente, na sinagoga, ele não chegava lá, julgava os pergaminhos de lado e falava assim, eu estou com um novo mandamento aqui, eu estou com um novo ensinamento, eu estou com alguma coisa, esquece esses pergaminhos. Não, ele pegava os pergaminhos, aqueles livros antigos, que eram preservados com muito sacrifício, e ele abria os pergaminhos, e ele lia, e ali ele expunha o que a palavra de Deus estava ensinando. Ele usava a palavra de Deus, e é assim que ele purifica a igreja. Ele purifica a igreja pela pregação da palavra. Meus amados, João Calvino dizia que o pastor, ele tinha que ter 2 vozes, uma para ajuntar os cordeiros e outra para espantar os lobos. Eu não quero temar com João Calvino não, porque ele foi um servo de Deus muito humilde, mas eu vou dizer uma coisa que talvez, interpretando aquilo que João Calvino disse, o pastor tem que ter uma voz, e com essa voz, ele tem que ajuntar os cordeiros e espantar os lobos com a mesma voz, porque é a pregação da palavra que faz as duas coisas. A pregação da palavra escandaliza o lobo, a pregação da palavra amedronta aquele que está na igreja simplesmente com segundas intenções, e ele ajunta aquele que é o cordeiro. Jesus Cristo dizia, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz,
e elas me seguem. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e elas conhecem a minha voz. Elas sabem que eu sou o pastor delas e que elas são as minhas ovelhas, e eu chego na porta do aprisco e eu chamo as minhas ovelhas pelo nome, e as minhas ovelhas me seguem, e eu saio para fora e eu alimento as minhas ovelhas. Existe um relacionamento íntimo entre a palavra de Deus e as ovelhas de Deus. Meus amados, se você se considera ovelha de Deus, mas no seu lar você não pega a palavra para ler para sua esposa, se você se considera servo de Deus, mas na hora que a sua esposa tem dificuldade, você não sabe nenhuma palavra para poder apresentar para ela que vem da palavra de Deus, você está precisando de mais treinamento, você está precisando de passar mais tempo na palavra de Deus, porque é através da palavra de Deus, é através do conhecimento do Evangelho, é que nós podemos utilizar da graça de Cristo para poder santificar as nossas esposas. E eu falo para os irmãos, é um trabalho árduo, eu não tenho vergonha de falar, é um trabalho árduo. Ser um líder de família da forma como Deus manda não é um trabalho para preguiçosos, não é um trabalho para as pessoas que têm preguiça, mas é um trabalho árduo. É por isso que a Bíblia diz que aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é digno do trabalho. Você não pode santificar a sua esposa se você não tiver conhecimento da palavra de Deus para fazê-lo. Se você não tiver uma comunhão constante com Deus, se você não tiver presença de Espírito na sua vida, se você não tiver a presença espiritual para na hora que a sua esposa está cansada e às vezes fala algo que te ofende, você não sair com ela na cabeça e não ser exemplo de Cristo. Como que Cristo age quando nós pecamos contra Ele? Tem igreja que fala com você que se você pecar contra Cristo, seu carro vai quebrar, sua casa vai pegar fogo, você vai perder seu serviço, vai acontecer um monte de desgraça na sua vida. Tem igreja que eu vou falar com você uma coisa, que a igreja é lotada de gente, porque o pastor fala que se um membro sair, vai danar acontecer desgraça na vida dele, até câncer eles vão ter. Não é assim que Cristo nos ensina. Cristo nos ensina que Ele preserva a sua igreja por um amor irresistível que Ele tem por ela. Quando eu e você pecamos contra Deus, Ele não nos pune, mas Ele nos abraça e fala assim: meu filho, não foi isto que eu ensinei a você? Não é assim que você aprendeu de mim? Não é assim, não é dessa forma. Eu não tenho que te dar um câncer, porque o meu amor é irresistível. Quem não olha para a cruz com sinceridade de coração e vê o Cristo traspassado com sangue, com coroa de espinhos, e não sai da cruz arrependido das tristezas causadas a Deus por causa dos pecados, ele não pertence na igreja, ele na verdade não pertence nem no mundo. Uma pessoa que tem coragem de olhar para o rosto ensanguentado de Cristo, um rosto perfeito, um homem puro, um homem bom, que a pior coisa que ele fez, que alguém pode achar que ele fez ainda de ruim, foi ter chegado no templo, espantado umas pessoas sem vergonhas que estavam lá, mas que todas as pessoas pelos quais ele passou, por todas as pessoas que tiveram contatos com ele, foram tocados pela graça de Deus em pessoa, por um amor que ninguém jamais conseguiu entender e nem explicar. Quem olha para aquela cruz e não se arrepende dos pecados que se cometidos contra Cristo e contra Deus, ele tem que enfiar a cabeça num buraco e nunca mais sair de lá de dentro, porque ele não é digno. É assim que Cristo nos ama, é assim que Ele nos purifica, é assim que Ele nos lava, é assim que a palavra dEle entra em nossa vida e vai tirando as coisas que não têm lugar no nosso viver. É assim, é pelo amor. Ele nos mostra o grande amor com que Ele nos amou, e toda vez que eu olho para Cristo e eu olho para a minha vida, eu falo: Deus, eu quero ser como Cristo.
eu quero ser como Cristo, eu quero amar como Cristo, eu quero viver a minha vida como Cristo viveu. Eu não estou falando de luzes não, tá? Tem gente que acha que a vida de Cristo era uma vida de luzes. Hoje em dia, lá no Brasil, tem os evangelistas da televisão, né? Que eles fazem aquele maior show e sai fazendo assim para os outros, e gente caindo lá como se aquilo tivesse alguma coisa a ver com o Evangelho. Não, absolutamente nada a ver com Cristo, nada a ver com Cristo, absolutamente nada. Cristo vivia a vida dele, manifestando a graça de Deus em amor, curando os enfermos, mostrando o poder que tinha. É claro, muitas vezes ele não curou, muitas pessoas não foram curadas. Pelo poder da palavra, é assim, pelo poder da palavra, pelo conhecimento da palavra, é que você pode santificar a sua esposa, para que você a tenha santa e irrepreensível, separada e irrepreensível. É assim, meus amados, que Cristo fez. Cristo se entregou pela igreja, através de ações, através de vida prática, através de um viver puro, através de uma vida revelando a graça de Deus, manifestando o amor de Deus, dando exemplo tirado das Escrituras, para que ele pudesse transformar o seu lar, para que o seu lar, homem, para que o seu lar seja transformado, para que o seu lar seja um regime governado por Deus aqui na terra, para que o seu lar seja um exemplo do reino de Deus aqui na terra, para que as pessoas passem pela sua casa, olhem para a sua família e digam: este é um lar aonde o reino de Deus é manifesto. É necessário que você, através do seu viver, torne a sua esposa santa e irrepreensível. Você torna ela dessa forma pelo poder da palavra. O casal, a família, é a constituição principal que governa e que determina a direção do mundo. Meus amados, o mundo só vai tomar uma nova direção quando os lares, quando os homens assumirem o papel pelo qual eles foram chamados e aplicarem a palavra de Deus no seu viver, no seu relacionamento com a sua esposa, para que os filhos possam ver o relacionamento do casal e possam crescer com esta mente, com este entendimento de que o reino de Deus prospera no mundo através do relacionamento do marido com a esposa. O reino de Deus, ele não é algo que virá com sinais. O reino de Deus, ele não vai ser implantado no mundo por canhões, navios de guerra, armas de fogo, dinamites, bombas, bomba atômica, esse monte de coisa, não. O reino de Deus, ele é implantado na terra através de um viver sadio, de um relacionamento entre o marido e a sua esposa. Cristo dizia: o reino de Deus não vem com sinais, mas o reino de Deus está no meio de vocês. O reino de Deus é o governo de Deus no coração do homem. Este é o reino de Deus. O reino de Deus, ele é hoje e ele é presente no mundo através dos casais, através do homem vivendo, santificando a sua esposa, vivendo a sua vida para a glória de Deus, levando a esposa a um conhecimento da palavra de Deus e santificando o seu lar, para que os filhos possam crescer vendo o exemplo de homem, vendo o exemplo de mulher, e não se torne na confusão que existe aí fora hoje em dia. Que as crianças, eles chegam para os professores de escola e falam assim: eu não sei se eu sou homem, eu não sei se eu sou mulher. O professor vira e fala assim: nem eu também não sei. Não, é o exemplo do lar, é o exemplo de cada um tendo o seu papel. Lá em casa, meus filhos aprenderam que eu esqueci o que eles falam, eu sou o Big Boss lá da casa. Aí toda vez que a Gracinha proíbe eles de fazer alguma coisa, eles vêm para mim e falam: papai, o senhor é o Big Boss, que posso fazer isso? Se eu souber que a Gracinha já falou que não pode, eu falo não, mas se eu não souber, eu falo: pode fazer. Eles já sabem como é que eles fazem a jogada. A Gracinha proíbe, eu deixo eles fazer, eles falam com a mãe dele: papai mandou, ele é o Big Boss, então eu posso fazer do jeito que ele manda. Ele é o chefe maior aqui,
Aí eu volto, falo, não, peraí, o chefe menor mandou vocês não fazer, então eu volto a decisão pro juiz da segunda vara. O juiz da segunda vara. Meus irmãos, cada um de nós, se você já é casado e ainda não está aplicando este ensinamento no seu viver, faça-o. Se você está planejando em casar, ou se ainda nem tem namorada, já esteja se preparando para quando você casar, se for esta a vontade de Deus para a sua vida, que você tenha, então, a sabedoria e o discernimento e o conhecimento da palavra de Deus, para que você se entregue à sua esposa como Cristo se entregou pela igreja, e que você possa, através de uma aplicação da palavra e do conhecimento da palavra de Deus, santificar a sua casa. Oremos ao Senhor.